Pessoal, vamos fazer aqui a análise para o ouro XAUSD. Hoje é domingo, essa análise aqui vai ser, né, de hoje para amanhã, né, para o caso próximo dia. E vamos começar aqui pelo diário, certo? Então, antes de mais nada, aqui no diário nós precisamos marcar o mais importante, a liquidez mais importante aqui, que para mim é primeiramente esse high aqui do 2009. Então, essa buy side liquidity é, para mim, o alvo principal do preço. E quase atingimos essa liquidez durante a semana. Ó, o preço chegou muito perto aqui, chegou no 2004 e depois retraiu. Então, ele não conseguiu superar essa região. E aqui a gente tem mais uma máxima de sexta-feira, certo? Então, nós temos basicamente muita liquidez aqui nessa região para ser capturada, certo? Por isso, esse é o nosso alvo imediato. Então, nós sabemos que o preço está em tendência de alta. Então, nós temos o nosso viés já pronto, porque esperamos que ele continue aqui nessa tendência de alta, após essa quebra de estrutura, retração e novo impulso. Nós temos essa liquidez, mesmo que o preço queira retroceder e mudar a tendência, né, para baixa, ele precisa capturar a liquidez antes. Então, essa liquidez aqui precisa ser capturada, ou se o preço for fazer uma retração curta para continuar a tendência, ou se ele for reverter. De toda forma, a gente precisa capturar essa liquidez aqui. Então, nós continuamos aqui no viés bullish, certo? Para o diário, a gente já tem nosso viés, então a gente vai agora para o 4 horas, para entender melhor na estrutura de time frame intermediário, como é que a gente vai encontrar a melhor região para operar. Bom, aqui nós já temos dos dias anteriores captura de liquidez justamente dessa última pernada, desse último range, né? Que a gente veio de um range de alta e temos esse swing point aqui, o low, e esse high, que foi o range que quebrou essa estrutura anterior aqui, ok? E aí, diante disso, o preço quebrou a estrutura, segurou aqui, deixou um equal highs, depois desceu para capturar liquidez de venda. E nós tivemos essa captura aqui. Então, o que a gente está fazendo agora é a narrativa do preço, certo? Narrativa para a gente entender o que é que o preço fez. Não vou colocar sell side liquidity, eu vou colocar aqui como se já tivesse sido capturada essa liquidez. Então, nós capturamos a liquidez de venda aqui nessa região e, de acordo com o funcionamento do algoritmo, nós teríamos que ter tido força suficiente para buscar a continuação do movimento e a quebra da próxima estrutura, certo? Após essa captura aqui. Mas não foi isso que aconteceu. O preço capturou a liquidez aqui. Primeiro que ele já teve uma fraqueza para quebrar essa estrutura de início. Depois ele voltou um pouco, capturou mais liquidez interna, aqui em tempos menores, e aí sim ele subiu e conseguiu quebrar essa estrutura. Então a gente teve uma quebra interna aqui, confirmando que o preço quer subir. Porém, ele não conseguiu dar continuidade à tendência de alta e quebrar a estrutura principal. E aí fechou, rejeitando aqui essa região de, de oferta, aqui de cima, que é uma região de resistência. Então, se a gente rejeita essa região, se o preço não teve força para quebrar a estrutura ou capturar a liquidez,
nós vamos ver provavelmente esse preço buscando novamente liquidez vendedora, para aí então tentar novamente subir para o lado oposto para capturar a liquidez de compra. E aí, quais são as opções que nós temos de liquidez vendedora para isso? Primeiro ponto, para mim, esse Sell Side Liquidity aqui, que é uma liquidez interna. Por quê? Porque foi o último low antes da quebra dessa estrutura interna aqui, certo? Então, esse seria o primeiro ponto de interesse para o preço vir buscar. Se por acaso a captura dessa liquidez não for suficiente para o preço voltar e subir direto, nós podemos ver o preço vindo ainda mais baixo. Pode ser que ele venha capturar novamente essa liquidez de venda aqui. E assim por diante. Pode ser que ele venha aqui ainda, mas enfim, primeiro vamos ficar com essas duas opções aqui para amanhã, que a gente pode ver o preço vindo buscar essa região aqui de início. E aí, como a maioria das pessoas aqui opera provavelmente em Londres ou New York, né? Principalmente se morar no Brasil, a gente vai ter que observar a formação do preço, né, na Ásia, observar como Londres vai reagir, se a Ásia vai cair, se Londres vai capturar high da Ásia para descer e capturar a liquidez vendedora, e qual das duas, né, ele vai parar, como ele vai chegar nessas regiões. Então são todas essas perguntas que a gente tem que se fazer. Como é que o preço vai chegar nessas regiões? Qual vai ser o comportamento? Se vai chegar muito forte, se vai fechar abaixo dessa liquidez, mostrando força, e aí a gente esperaria que ele viesse para essa, ou se ele vai chegar aqui, capturar a liquidez e rejeitar dentro dos horários de volatilidade, que seriam as Q-zones, ou Londres ou New York, e assim por diante. Então, nossa expectativa é justamente esperar o comportamento do preço dentro dessa região de interesse, certo? Se nós formos puxar aqui a FIBO, também temos uma confluência nessa primeira região, se a gente for puxar, né, esse range aqui dessa última quebra interna. Nós temos a confluência para essa primeira região com o 70,5, né, ou a região de OTE aqui embaixo. Então já é mais uma confluência para esperar uma possível compra nessa região aqui. E aí, somente se o preço não rejeitar essa região, é que a gente espera que ele possa vir mais abaixo. Certo? Então, minha expectativa é justamente essa aqui ou essa aqui. Basicamente, para o Gold. Mas mantenho a tendência bullish, né, a expectativa bullish, para buscar esse alvo. O mais importante para a gente é ter em mente sempre o nosso draw on liquidity, né, o nosso viés do dia também, para a gente ter um norte. E aí a gente espera nossas regiões de interesse, nossas regiões mais prováveis, para conseguir entrar em operações com maior probabilidade de acerto. Ok? Então, foi esse aí o vídeo de hoje. Espero que ajude em alguma coisa aqui no entendimento do que a gente espera para amanhã. E boa semana aí para todo mundo.